estreou exclusivamente nos cinemas o novo filme do personagem em quadrinhos Superman, ou, para os mais antigos, Super-Homem. E nós vamos aproveitar esta ocasião para lá de especial para falarmos um pouco sobre o simbolismo desse personagem tão necessário para o momento e o mundo em que vivemos hoje. Olá você, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vindo a este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Contamos sempre com o apoio dos nossos benfeitores espirituais para que juntos possamos discutir o tema de hoje. E é isso aí, um novo filme do Superman nos cinemas estreou agora, dia 10, trazendo novamente esse personagem tão icônico para as telonas, para as telas dos cinemas de todo o Brasil e de todo o mundo. Vamos resgatar um pouquinho da simbologia e dos vários significados que sim, o Superman tem e deveria inspirar-nos na realidade, no mundo atual em que vivemos? Bom, para início de conversa já está mais do que claro de que, particularmente, o Super-Homem é o meu personagem, o meu super-herói favorito. Criado lá em 1938, e vejam só, lá se vão quase 90 anos da sua criação, por dois amigos judeus, o Super-Homem foi criado também com a iniciativa deles de refletir no mundo um Salvador, aquele que dotaria de poderes sobre-humanos, tal como o voo, a visão de calor, a super-força, a super-resistência, para combater o crime e assim fazer do nosso mundo um mundo melhor. Nós sabemos que, de acordo com a tradição judaica, Jesus não é considerado Salvador. Então, nada mais justo do que do imaginário desses dois saírem uma figura que espelhasse, que representasse esse Salvador que eles gostariam de ter tido desde séculos atrás até a década de 1930. Eu vou pausar o vídeo por aqui. Primeiro, para pedir gentilmente o seu like, a sua curtida, a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, e para fortalecer este canal. E claro, vou aproveitar também a saideira para me revelar. Para o alto e avante! Se você sabia que o Superman, ele inspira, ele nos traz justamente reflexões valiosíssimas que podemos sim empregar no mundo de hoje? Primeiramente, de acordo com a mitologia do herói, vamos resgatar, ele vem de um planeta distante chamado Krypton, que foi destruído logo após a sua nave decolar de lá. Ele é filho de Jor-El e Zarael, obviamente dois kryptonianos, que o mandaram à Terra com um desejo exclusivo de salvarem o seu filho da extinção. Depois de viajar milhares de anos-luz, ele, enfim, aterriza na Terra no interior dos Estados Unidos, numa cidade fictícia chamada Smallville. E aqui já começa um ponto importante. Não só para este personagem, mas para todos nós. Superman aterriza e é encontrado por um casal de idosos, chamados de Jonathan e Martha Kent. Desde então, ele é adotado e é criado com o pseudônimo de Clark Kent. Por que esse é um ponto importante? Porque, para começo de conversa, o Superman não é humano. Ele é um alienígena. Além de comprovar a existência, de acordo com a sua mitologia, de vida extraterrestre, esse ponto é crucial porque nós podemos perfeitamente fazer um paralelo com a questão imigratória no planeta. Nós sabemos que a Terra hoje atravessa diversos problemas
sejam em virtude de conflitos, de mudanças climáticas ou outros eventos extremos que provocam desde anos atrás a migração em massa de diversas populações. Não é coincidência que estas populações são aquelas mais carentes. E nós vimos também crescer um protecionismo, uma certa revolta dos países que estão sendo procurados por esses imigrantes, proibindo-os, negando-os a estadia contra a chegada dessas pessoas em estado, muitas vezes, de extrema vulnerabilidade. Já imaginou se o Superman fosse alvo desses protestos? Se desde sua chegada muitos soubessem e protestassem, conflitassem e não quisessem que ele aqui permanecesse? Aqui já é um ponto. Um fator crucial na trajetória do Superman foi justamente ele ter sido localizado e ter sido criado pelo Jonathan e a Martha Kent. Um casal humilde, de fazendeiros, simples por demais, que plantaram ali em Clark talvez a sua lição mais primordial: a simplicidade, a humildade. Clark ali aprendeu o melhor do lado humano na Terra, em uma família, dentro de uma casa em que os pais se respeitam, vivem tranquilamente, se preocupam ali com os afazeres da fazenda e, desde muito cedo, passaram ao Clark / Superman justamente os mais valiosos ensinamentos que a vida pode fornecer. E esta é uma coisa que me agrada nesta versão do Super-Homem que estreou nas telonas nesta semana. O resgate do chamado Superman escoteiro. E o que é isso? É aquele Superman de coração bom, que se aproxima das pessoas, que se preocupa com as pessoas. Vejam, de acordo com a história dele, desde criança ele começou a desenvolver os seus chamados poderes. A superforça, a resistência, ele também é chamado de homem de aço, em virtude disso, em que nenhum material comum da Terra pode lhe ferir ou perfurar a sua pele. Tem também a sua visão de raio-x, o sopro supercongelante, tudo no super é super. E com esse poder, ele teria plenas condições de, desde criança, se impor, de ser aceito, nem que seja na marra, e de já partir para uma linha ditatorial, ou seja, de governar a raça humana, já que ele é superior. Mas o que ele faz? Desde muito jovem, ele é ensinado pelos seus pais adotivos a controlar os seus poderes, para que ele continue vivendo em sociedade, para que ele se passe de forma totalmente despercebida por uma criança normal da Terra, por um jovem humano também normal, e se transforme num adulto justamente sem ser percebido. É aí que nasce a identidade secreta do herói. Você já deve ter visto o óculos, o penteadinho diferente, a roupa e até a postura diferente. Pois é, são esses os disfarces que Clark Kent adota para esconder a sua identidade de Superman. Muitos criticam, aliás, falando que, poxa, um óculos apenas seria capaz de disfarçar? Mas cá para nós prestamos tão pouca atenção em nós mesmos devido à correria do dia a dia. Nós vamos prestar atenção também nos detalhes daqueles que nos envolvem? Há uma teoria muito legal que me fez ainda mais me aproximar do personagem, que é a de que ele adota aquele jeitão desengonçado, despretensioso, até desatento do Clark Kent, como a visão dele perante o ser humano. É como se o alienígena enxergasse os seres humanos exatamente daquela maneira, desajeitados, desatentos, desastrados muitas vezes. E não é que faz sentido? Porque todos nós, seres humanos, queremos obviamente ser felizes, mas não fazemos a mínima ideia de como alcançar tal felicidade.
Por isso que esbarramos no mal. Não porque temos o mal como sentimento nativo em nosso coração, haja visto que somos criações divinas, mas é porque nós somos descuidados. Nós esbarramos frequentemente no espaço do outro por nos enganar de que é o caminho mais fácil, mas não é. Então, acredito ser de total coerência essa teoria do ser humano desajeitado representado aqui por Clark Kent. Muitos consideram o Superman apenas como um super-herói. Mas vamos lá. Partindo do ponto de vista desse contexto que estamos dando, de que ele não é da Terra, de que ele veio de outro planeta, ou seja, ele não teria por início de ter nenhuma simpatia pela raça humana. Mas devido à sua criação tão amorosa junto aos Kent, ele desenvolve esse sentido, esse estilo de vida. Fazendo-se representar por Clark Kent, ele convive ali sem ser percebido junto aos humanos. E é aí que adota a sua vida também de Superman. De acordo com a mitologia do personagem, o S que está no peito de seu uniforme, em seu planeta natal, representa esperança. E apesar de aqui ser apenas mais um S, ele faz se representar pela esperança não pelo seu uniforme, mas pelas suas atitudes. Um ser que é capaz de dar várias voltas ao mundo em questão de segundos, com tamanha força capaz de segurar um avião, um prédio e diversas outras habilidades que o fariam ser fatalmente considerado como um deus na Terra, se propõe a salvar as pessoas. Muitas pessoas colocam o super-homem como esse ser poderoso, capaz de destruir as coisas, de batalhas monumentais contra seus inimigos e tal. Mas existem histórias do Superman, na qual este filme abertamente se inspira, por exemplo, que são muito tocantes, como aquela em que ele visita frequentemente um hospital do câncer para abraçar as crianças, para lhes passar palavras motivadoras, para fazer com que aqueles pequeninos tão deslumbrados com as suas atitudes possam conhecer de perto o herói, a pessoa. A outra passagem em que ele salva uma menina, uma jovem, de cometer suicídio. Então, esse Superman próximo, esse Superman como parte de um de nós, é aquele que eu mais gosto. É aquele que mais inspira. Porque ele não é um super-herói apenas. Ele é aquele que poderia fazer tudo o que quisesse, mas escolhe nos ajudar. Escolhe servir a raça humana. Mesmo quando ele é fruto de ódio do seu arqui-inimigo, Lex Luthor, ele não muda sua trajetória. É claro que existem uma pluralidade de histórias nos quadrinhos, na televisão, até no cinema, que retratam o Superman de uma forma mais sombria, em que ele é até o vilão e assim vai. Afinal, quase 90 anos de história faz ter essa quantidade imensa de vertentes. Mas eu prefiro particularmente ficar com aquela que faz a sua essência. Uma pessoa boa, de bom coração, que apesar de não ser da Terra, é capaz de encarnar sentimentos que deveriam fazer parte da vida de todos os seres humanos, que é a compaixão, que é o auxílio, que é a atenção àqueles que estão mais vulneráveis e que precisam da nossa ajuda. E é isso que ele ajuda a inspirar a humanidade dentro da sua mitologia. O detalhe da cueca por cima da calça é até irônico, mas era uma marca registrada da época. E acredito que frente a tantas variações que nós temos do personagem, é até aceitável, engraçado, porque, mais uma vez, desarma aquele ser superpoderoso para ele estar ao nosso lado. E um último detalhe, que não é menos importante, é que se formos analisar, o Superman ele tem ao todo 3 personalidades. A primeira, e a mais notória, é o Homem de Aço, Superman. Mas por trás desse Superman também tem um Clark Kent. Só que não podemos esquecer
que tem uma terceira identidade incluída, que é a do alienígena, que é a do chamado Kal-El, que é o seu nome original no seu planeta natal. Um imigrante que inicialmente se vê sozinho na Terra, mas que mesmo assim não fez deste fator pura e simplesmente um fator de predominância entre raças. Porque Krypton, seu planeta natal, nitidamente é um planeta mais avançado, é um planeta mais inteligente, é um planeta com uma tecnologia que foi capaz de trazê-lo à Terra. Então, podemos fazer perfeitamente a analogia dos mundos mais avançados, dos espíritos mais evoluídos, que mandam para nós um Salvador, para nos inspirar, para nos ensinar, para que pelo seu exemplo de amor e serviço ao próximo, possamos também sermos melhores. Achou algum paralelo com Jesus? Pois é, este é o objetivo. Superman, muitas vezes, por suas atitudes, pelos seus voos e superpoderes, nada mais, nada menos, busca se aproximar da imagem de Jesus, na qual nos inspira, nos fortalece e, por fim, nos enche de esperança, aonde quer que Ele esteja. E vamos aproveitar aí esse símbolo, essa imagem do super-homem, para que também possamos dar o melhor de nós com um superpoder que nós temos, que é o poder da oração, da vibração. Então convido a você a juntos fecharmos os nossos olhos para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade aqui presente e juntos possamos vibrar, mentalizando que a luz do Mestre Jesus esteja em todos os locais da Terra, abençoando, iluminando todos os corações, cessando conflitos, sofrimentos, tragédias. Vamos mentalizando que Jesus possa abençoar o nosso Brasil, possa acolher aqueles que estão nas ruas, desamparados pelo frio, fome, solidão. Que o Mestre esteja nos corações daqueles que se sentem sozinhos, mesmo sendo rodeados por pessoas, daqueles que ainda buscam aceitação e acolhimento, daqueles que ainda são acometidos por doenças, por males quaisquer. Que Jesus abrace e acalente os corações que se despediram de seus entes queridos provisoriamente. Que Ele possa iluminar os nossos irmãos residentes no umbral, no Vale dos Suicidas, nos locais de maior sofrimento, na espiritualidade. E que Jesus possa abençoar a nossa casa, iluminando os nossos corações, abençoando aqueles que convivem conosco, estando ao nosso lado. E vamos imaginar que Jesus, nesse momento, nos abraça. Um abraço gratuito, um abraço carinhoso, um abraço vivo, em que Ele nos cobre das suas melhores energias, das suas bênçãos, da sua luz, iluminando os corações, fazendo despertar em nós o seu Evangelho. Que Jesus também possa tocar esses recipientes com água, iluminando esse líquido, abençoando e fluidificando estas águas, para que ao ingerir possamos sentir o seu toque amoroso mais uma vez. Agradecemos assim ao Mestre por sempre estar conosco, nos auxiliando, caminhando ao nosso lado. E é com o pensamento em Jesus que neste momento damos graças a Deus.
Muito obrigado por nos acompanhar em mais este conteúdo. Reforço aqui o pedido singelo de inscrição no canal, da sua curtida e compartilhamento, para que possamos levar essas reflexões espíritas e cristãs, mas acima de tudo, reflexões humanitárias, a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui e rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!